O livro de Lucas, assim como Mateus e Marcos, conta a história da vida de Jesus aqui na Terra, citando seus ensinamentos, milagres e muitas outras coisas interessantes sobre Cristo. Então hoje, resumiremos todos os seus acontecimentos. E apesar de muitos deles terem sido citados nos outros evangelhos, aqui você verá da forma e ordem que está neste livro. Assista até o final para conhecer mais sobre ele. O livro começa mostrando que, em um dia, um profeta chamado Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, que diz que a sua mulher, Isabel, terá um filho. O problema é que o homem não crê de certeza na palavra de Deus, pois a esposa era estéril e ambos já eram mais velhos, e por conta disso, Zacarias fica mudo até que o menino nasça. Enquanto isso, o mesmo anjo vai até a casa da prima de Isabel, Maria, uma jovem virgem que estava para se casar com José, anunciando que ela ficaria grávida do Filho de Deus, o Salvador do mundo, que deverá ser nomeado como Jesus. Algum tempo depois, Maria vai visitar Isabel, que fica cheia do Espírito Santo e declara que a sua prima e o bebê que ela carrega são benditos. Até que chega o momento em que a criança anunciada no começo do livro para o profeta Zacarias nasce, recebendo o nome de João, que mais tarde seria conhecido como João Batista. E assim, seu pai começa a conseguir falar novamente. Depois, é a vez de Maria, e quando chega a hora, Jesus nasce na presença de sua mãe e de José em uma manjedoura. E neste mesmo momento, um anjo aparece para um grupo de pastores em Belém e avisa que o Salvador chegou. E assim eles ficam cercados da glória do Senhor e saem espalhando a notícia. E quando passam-se os dias, Cristo é circuncidado e apresentado, sendo posteriormente abençoado por Simeão, um servo do Senhor, e pela profetisa Ana. Muito tempo depois, um dia, quando Maria e José estão regressando de Jerusalém após a Páscoa, percebem que Jesus, com 12 anos, não estava com eles, e ao voltarem para procurá-lo, o encontram conversando com os mestres da lei, o que deixou todos admirados com a sua sabedoria sendo tão jovem. Mais anos se passam, e agora João Batista se torna um grande pregador, profetizando para as multidões sobre a vinda do Messias e batizando vários, até que um dia o próprio Jesus vai até ele e é batizado. E assim, os céus se abrem e o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba. Após o livro descrever a genealogia de Jesus, ele cita o momento em que Cristo estava no deserto de jejum há 40 dias, sentindo muita fome. Foi quando o diabo veio e lançou 3 tentações sobre ele, mas todas falharam e Satanás foi mandado embora. Depois, vemos que Jesus estava em uma sinagoga na cidade de Cafarnaum, ensinando, quando o homem endemoniado aparece, mas tem seus demônios expulsos pelo mestre, surpreendendo a todos. E algum tempo após isso, ele vai até a casa de Pedro, um dos seus discípulos, e cura sua sogra, que estava muito doente. Até que o livro volta um pouco no tempo, mostrando o chamado dos primeiros discípulos, onde Jesus estava ensinando em uma praia, onde haviam irmãos pescadores, Simão, que depois viraria Pedro, e André, que tentaram a noite inteira, mas não conseguiram pescar nada. Mas aí, Cristo pede para que eles joguem a rede novamente, e assim vem uma quantidade enorme de peixes, deixando todos surpresos. Assim, os 2 irmãos passam a seguir o Salvador, juntamente com outra dupla de irmãos amigos deles que estavam ali os ajudando, Tiago e João. Depois, vemos que Jesus curou um homem com lepra, doença incurável na época. E em seguida, vemos a famosa passagem de que Cristo estava em uma casa lotada de gente, até que um grupo de homens fizeram um buraco no teto e desceram um amigo paralítico. E vendo a fé deles, Jesus cura o homem e perdoa os seus pecados. Após isso, ele chama um cobrador de impostos chamado Levi, ou Mateus, para segui-lo. E assim acontece. E após alguns ensinamentos, ele cura um homem que tinha uma mão defeituosa enquanto estava novamente em uma sinagoga. E depois de já ter eleito seus 12 discípulos, ele dá o famoso Sermão da Montanha, onde passa uma série de longos ensinamentos importantes sobre diversos assuntos. Um oficial romano vem a Jesus pedindo para que ele cure o seu servo que estava muito doente e sofrendo. E só com as palavras de Cristo ali, o homem é curado. E depois, enquanto passava pela cidade de Naim,
Jesus é um funeral de um menino, filho único de uma mulher viúva. Então ele vai lá e traz o morto de volta à vida. Em um dia, enquanto estava na casa de homens importantes, uma mulher entra lá muito emocionada e unge os pés de Jesus com um unguento, enxugando com os seus cabelos e beijando sem parar os seus pés. E embora os que estavam ali não gostem da situação, Cristo se agrada da atitude dela. E depois disso, no capítulo 8, ele conta para uma multidão a famosa parábola do semeador e a parábola da candeia, que não vou abordá-la, senão o vídeo ficará muito longo, mas você pode ler aí na sua casa. Um dia, Jesus estava dormindo em um barco com os seus discípulos, quando uma grande tempestade vem e começa a agitar o mar. Então eles acordam o mestre, que acalma a tempestade e repreende a falta de fé deles. E após esta viagem, eles chegam na terra de Gadara e encontram um homem endemoniado que vivia entre os túmulos. Mas Jesus expulsa os espíritos malignos e os manda para uma manada de porcos, que caem do precipício. E voltando para sua região, um chefe de sinagoga chamado Jairo pede para Jesus curar a sua filha que está morrendo. E assim ele vai, mas no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue é curada após tocar na orla do manto de Cristo. E depois de chegar ao destino, a menina já havia morrido, mas Jesus vai e a traz de volta à vida, deixando todos maravilhados. E em um outro dia, Jesus estava com uma grande multidão de milhares em um deserto, e após um tempo, ele não quis mandá-los embora com fome. Assim, pegou as únicas comidas que tinham, 5 pães e 2 peixes, e multiplica-os, fazendo todos comerem fartamente e ainda sobrar muito. Após alguns ensinamentos e a transfiguração de Jesus, ele encontra um pai que pede para que seu filho seja curado, pois o jovem sofre com constantes convulsões causadas por um espírito maligno. Então Cristo recebe o rapaz em sua presença, e ali ele expulsa o demônio, trazendo a cura. E após isso, Jesus passa uma série de ensinamentos sobre várias coisas e parábolas muito conhecidas, como a do bom samaritano, do rico e Lázaro, do servo vigilante, do grão de mostarda, do filho pródigo, da ovelha perdida e muitas outras. Mas entre elas, vemos que Jesus estava em uma casa de um dos principais fariseus, e diante dele havia um homem com hidropisia, uma doença onde ocorre acúmulo de líquidos em cavidades do corpo, gerando deformações, e ali mesmo Cristo o cura. Após mais algumas parábolas, Jesus abençoa as crianças e encontra um jovem rico seguidor dos mandamentos que queria saber o que deve fazer para entrar no céu. Mas quando é mandado que ele doe o seu dinheiro para os pobres, o rapaz mostra que ama mais os bens materiais e vai embora. E em outro dia, Jesus cura um cego da cidade de Jericó que clamou por ele, após ouvir que ele estaria passando por lá. E nesta mesma cidade, uma grande multidão seguiu o mestre. Foi quando um cobrador de impostos chamado Zaqueu estava ali por perto e queria ver Jesus, mas não conseguia por ser baixo. Então sobe em uma árvore próxima e é visto por Cristo, que o manda descer, pois ficaria um pouco em sua casa e lá, Zaqueu diz que dará metade do seu dinheiro aos pobres e caso tenha fraudado alguém, restituirá muito mais do que pegou. Depois, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento e sendo saudado pelo povo com ramos de palmeiras, cumprindo a profecia de Zacarias séculos antes. Mas ainda na cidade, ele expulsa todos os comerciantes que profanavam o templo de Deus, vendendo as suas próprias coisas lá. E após mais algumas parábolas, ensinamentos e confrontos com os escribas e mestres da lei, Jesus observa uma viúva pobre que dá as suas únicas 2 moedas como oferta para Deus, onde é dito que ela deu muito mais valor do que os ricos que depositavam as suas sobras ali. Após alguns sermões para o povo, Jesus faz a sua última ceia de Páscoa com seus discípulos, e ali ele indica que há um traidor entre eles. E saindo do local, ele vai orar angustiado no jardim do Getsêmani, chegando até mesmo a suar sangue de seu corpo. E isso enquanto seus discípulos, que eram para estar orando também, estavam dormindo. Mas é quando Judas, um dos 12, chega com a multidão e indica quem é Jesus beijando na bochecha. E a sua traição faz com que Cristo seja preso, julgado e crucificado, morrendo pelo pecado de todos. Mas no meio disso,
Pedro acaba negando-o 3 vezes com medo de ter o mesmo destino, e ao perceber o que fez, ele chora muito. Acontece que 3 dias depois, algumas mulheres vão visitar o corpo e não o encontram no local. Ele ressuscitou, e depois ele aparece para 2 seguidores no caminho de uma aldeia chamada Emaús, e depois para os seus 11 discípulos, deixando para eles a missão de espalharem o evangelho. E após isso, ele sobe de volta para os céus. E assim terminamos este livro. Deus te abençoe e tchau!